Olá pessoal, meu nome é João Henrique, eu faço o curso de Biomedicina e eu estou cursando a disciplina Relações Étnico-Raciais com o professor Matheus Luan. A gente está fazendo um destrinchamento de um livro chamado As Testemunhas na Mira do Tráfico. A autora é Cálcia Leal. E o gênero dele e os dados básicos, ele é um livro de romance, suspense policial com jovens protagonistas. Ele se passa no interior de Santa Catarina e tem personagens principais que se chamam Vitor, os amigos de Vitor, que seriam Kéfer, e aí eles vão destrinchando a trama principal. Me chamo Lucas Rafael. Destrinchando um pouco o livro, gostaria de falar em relação ao contexto, né, da problemática do livro. Ele se passa sobre o tráfico de drogas, que é uma atividade ilícita e uma das mais violentas do Brasil e de outros países também. Algumas testemunhas, muitas das vezes, elas se tornam alvos, né, por quebrarem acordo, quebrarem o pacto de silêncio e dedurarem o crime, né? Por isso, existe muita controvérsia em relação a isso, a falta de proteção efetiva, que gera um medo a essas pessoas que estão impunes, né? Que veem o tráfico ocorrendo e têm certo receio de denunciá-los. Em relação às ameaças e às testemunhas, ocorre muito a intimidação direta, né? Que são aqueles recados, as perseguições, a violência física, que acontece bastante e que atinge tanto as amizades quanto os familiares. Isso se trata muito no livro, que faz com que os familiares do autor principal, ele force o silêncio, né? Evitando, sim, essas ocasiões de violência e por aí vai. A manipulação do psicológico, a coação dentro da própria comunidade, isso ocorre muito também. E em relação ao sistema de proteção, o Programa de Proteção à Testemunha, né, o Provida, que existe no Brasil desde 1999, ele enfrenta limitações, falta de recursos, burocracia e a dificuldade em relação a manter a integridade e a identidade dos protegidos. E é o que se trata bastante no livro, né? As testemunhas que estão envolvidas no tráfico. Isso. As consequências sociais e jurídicas que, em relação à impunidade, né? As testemunhas, elas estão dispostas a depor, a participar dos processos contra os traficantes, que são geralmente arquivados ou absolvidos. E acaba gerando um efeito dominó. A comunidade se cala, fica reforçando o tráfico com medo, com insegurança. E esses desafios que, infelizmente, estão propostos aí na democracia, que fragilizam o sistema judicial e mostra a incapacidade do Estado de proteger cidadãos. Isso é um debate social, né, Rafael? Porque se você for parar para pensar, quantas pessoas elas ficam omitidas de falar certas coisas que aconteceram e poderiam servir de testemunha e não servem, né? Exemplo aqui na história, que a história começa de um jeito muito leve. O grupo de adolescentes, né, estavam lá e aparece um corpo no rio. E eles acabam se envolvendo sem querer em uma rede perigosa de tráfico de armas e de drogas, que é justamente o que o Lucas acabou de resumir para vocês. Que, levando para o âmbito social, isso acontece direto. Essa questão de tráfico de armas e de drogas acontece direto aqui no Brasil e o livro se trata aqui no interior de Santa Catarina, então é algo que é muito real, não é só na ficção, né? Isso, bastante recorrente. E aí, em relação a possíveis soluções que poderiam melhorar essa questão, se daria como, por exemplo, reforçar programas de proteção e ampliar esses recursos, né? A maior integração entre a polícia e a justiça de órgão de proteção. Ser mais invasivo em relação ao tráfico de drogas, porque a gente sabe que muitas das vezes, por mais que a gente tenha, assim, maior tecnologia, quando eu falo a gente, falo do serviço da polícia em si. O maior uso de tecnologias, a maior força em si, maior quantidade de pessoas com treinamento específico para isso. Porém, infelizmente, a gente não vê isso agindo, né? Não vê tudo isso que esse poderio que a gente tem em relação às polícias agindo diretamente a eliminar, né? De certa forma, o Executar. tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico em geral.
E eu queria destacar também sobre um personagem do livro, que ele é super rico, super interessante, que seria o vilão da história, que é o Kéfer. Ele é um traficante internacional que quer transformar a cidade numa base para o seu cartel. A partir daí, os jovens se tornam testemunhas chaves e passam a correr perigo. O que é justamente isso que o livro decorre durante todo o processo. É a perseguição desse traficante contra esses grupo de amigos, né, esses personagens que estão correndo perigo. E isso foi o ponto-chave para a gente decidir esse livro, porque eu gosto muito de suspense, Lucas também, e o pessoal do nosso grupo também. Então foi algo que foi decidido em comum, porque a história é muito rica e acredito que ela traz um debate social muito interessante para a gente debater na aula, né? Exatamente, né? E é um exemplo recorrente que, por ter acontecido aqui na cidade do Brasil, Isso, acontece em vários outros municípios bem mais próximos da gente, com inclusive, certeza. e a todo momento. Assim, a gente não vê diretamente, porque às vezes é É mascarado, mas a camuflado. gente sabe que um vizinho, um conhecido, é bem comum isso ter acontecido com o mesmo, né? É. E para finalizar, eu recomendo a leitura, porque ela provoca a seguinte pergunta: e se isso acontecesse na sua cidade? E se isso acontecesse com alguém da sua família? Como você reagiria? É uma reflexão que fica. Acredito que cada um tem a sua posição, a sua orientação de como agir nesses casos, mas segue o livro tentando implementar uma ideia. E se você compra ou não essa ideia, né? Exatamente. E caso aconteça, a gente conhece os canais telefônicos telefônicos que a gente pode dar uma ligada e delatar qualquer crime ou qualquer desconfiança que a gente tenha de que está acontecendo o tráfico, seja lá qual for que seja, e a gente pode sim combater essas controvérsias aí que acabam Isso. prejudicando bastante o convívio social. É isso, pessoal. O nosso livro é esse, o nosso trabalho também foi esse. Fica para aí a leitura para vocês, tá? Eu recomendo muito o livro. É um livro que traz a vida sobre os traficantes, seus amigos, e eles tentam desenvolver essa, essa, tentam desenvolver, né, este caminho, que não é um caminho muito bom, porque os usuários de droga, eles sofrem muito, né? Eles sofrem psicologicamente, socialmente, sofrem com a família, não é isso? A família toda sofre, então não é algo bom, é algo para ser combatido. E a polícia, claro, está atrás dos traficantes, porque prendendo eles tende a diminuir ou acabar, né? Esse caminho do tráfico. Então, este livro traz o que mais age é o Kelf, tem o Vitor, os amigos dele, eles têm entre eles um comando assim de silêncio, fazer silêncio, né, sobre esse assunto, ninguém pode comentar, é tanto que no livro aparece um corpo, né, isso não pode estar falando, né, principalmente quem é o traficante, né, então, aparece no livro até um corpo no rio, não é isso? Então, já é isso. Eles são perseguidos, ainda mais tem isso de silenciar. Então, eles viveram isso. Esse romance foi relatado assim, foi no interior de Santa Catarina, e eles vivenciam isso, esse combate. E estamos finalizando aqui o nosso podcast.